Brasil é do Senhor Jesus. Fala Jesus, eu creio em Yehoshua. Ora, nem Jerusalém era de Yehoshua. O Mashiach. Por 4.000 anos eles esperaram a vinda do Mashiach. E quando o Mashiach veio, ele não veio de acordo com as religiões. A crença deles, os dogmas deles, as interpretações particulares deles, com a teologia deles. Não, ele veio de acordo com a palavra. Não estava escrito que montaria numa jumentinha? Não estava escrito. Estava ou não estava escrito que seria homem de dores, experimentado no trabalho, seria como raiz de uma terra seca. Não estava ou não estava escrito que quando olhasse para ele, não haveria nenhuma formosura nele para que o desejasse. Ele veio de acordo com as escrituras. Vosso pastor vem pobre. Olha onde ele nasceu, de acordo com as escrituras. William Branham disse, ele era o cordeiro. Cordeiro não nasce em hospitais, em maternidades, com enfermeiras, obstetras, ginecologistas, não, eles nascem em manjedoura. Como ele era o cordeiro, ele nasceu no lugar certo, numa manjedoura. Quem foi lá para adorar? A primeira dama do país, o rei de Israel foi. Não, quem veio foi 3 magos. Eles vieram prestar homenagem, né? E os outros tinham conhecimento. É perigoso você ter muito conhecimento e não viver a verdade. O que salva é viver a verdade. Talvez aqueles pastorzinhos lá que estavam pastoreando em Belém não conhecia teologia, né? Mas quando os anjos apareceram, por que os anjos não apareceram aos rabinos na sinagoga e sim aos pastorzinhos? Ele estava naquela noite lá em Belém, pastoreando ovelhinhas. Por que os anjos não foram tirar da cama, despertar da cama o rabino, o sacerdote, os fiéis membros de igreja da sinagoga de Belém? Eles não foram avisados. E por quê? Porque não eram dignos. Quando a verdade passa desapercebida, entra num ouvido, sai no outro ouvido. Quando as pessoas ouvem a pregação verdadeira e não entendem, é porque não são dignos. Havia uma viúva lá em Serepta, Yehoshua disse, ela era digna de receber Elias. Veja a situação. Nem Jerusalém era de Yehoshua. Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajunta debaixo das tuas asas os seus pintainhos, e você não reconhecesse o dia, a hora da tua visitação. Ou seja, eles não sabiam quem era ele. Era ele mesmo, prometido. Paulo chegou a escrever que se Israel, o povo judeu, hebreu, das 12 tribos, soubesse quem era Yehoshua, eles nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Eles nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Nem em Jerusalém, que não tinha Rock and Roll, Rock in Rio, que não tinha campeonato de futebol, não tinha Copa do Mundo, torcer para a seleção na Copa do Mundo. Eles não tinham isso lá. Esse mundanismo que há hoje dentro das igrejas. Eles eram religiosos, jejuavam, oravam, pagavam dízimo de endro, comiam hortelã, até de tempero, eram meticulosos, e mesmo tendo aquele ar de santidade, quem sabe nenhuma mulher andando de salto alto, ou com a roupa colada no corpo, igual uma linguiça toscana, mostrando o umbigo, mostrando os seios, os peitos, sem decotes. Porque elas trançavam o cabelo, era a única forma de saber se uma mulher era de má fama. E hoje, com a sã doutrina de Paulo voltando, como Paulo disse em Timóteo 2, que não é para trançar os cabelos, eu volto a pregar isso. Vamos voltar ao que Paulo pregou. Mas isso aí é cultural. Isso aí foi para aquele tempo. Isso é a palavra de Deus, está escrito na Bíblia.
toda a Bíblia é inspirada por Deus, creia. Nem Jerusalém era. E como que o Brasil vai ser, o Brasil com Cristo Redentor, uma estátua de braços abertos, o Brasil que 365, 66 dias no ano, todo dia é dia de um santo católico, um dia é dia de Expedito, outro dia é de São Jorge. Os judeus não tinham essa santaiada, essa idolatria, e eles lá, essa nação puramente religiosa, não pertencia, não era de Yehoshua. E como que esse povo aqui hoje na idolatria vai ser? Quando vemos que hoje está numa igreja, está no mundo, está numa comunidade evangélica, numa igreja neopentecostal, numa igreja Assembleia de Deus, que diferença tem de uma pessoa do mundo? Quando eu era criança, eu tenho 49 anos de idade. Quando eu era criança, a gente sabia se uma mulher era crente ou não, já pelas roupas. Já por não usar pintura, brinco. Eu me lembro quando eu era menino. Era assim que a gente sabia. Ela não usava esmalte, não usava batom. Não via televisão. Quer dizer, tinha que se separar do mundo. E hoje, que diferença tem uma pessoa dentro de uma igreja e o mundo, sendo que as igrejas só estão interessadas em uma coisa: em dízimos, ofertas, sacrifícios, primícias, dotes, contribuições, doações financeiras e dinheiro com a alma do povo, o corpo do povo, o espírito do povo. Como Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, acho que é o verso 16, santificai o espírito, a alma e o corpo. Com a santificação, igreja nenhuma está preocupada. A preocupação é uma só: fazer membros e não perder membro, para que assim a arrecadação financeira sempre suba, sempre cresça. É o estado da religião e das igrejas nesse país. E eu estou aqui para dizer o quê? Que Deus não trata com nação nenhuma, mas Ele vai tratar com indivíduos. Pessoas individualmente que enxergarão a verdade e buscarão o arrependimento do profundo da alma, do âmago da alma. É isso aí que Deus está atrás hoje. Deus está buscando pessoas, indivíduos, individualmente, que vá pelo caminho do arrependimento, vá pelas Escrituras. Porque a única maneira que você pode provar para Deus que você está arrependido, arrependimento é mudança de pensamento, é dar meia volta, vou ver, é você ir pelo que a Escritura diz. É quem voltará à sã doutrina. Quem voltará à sã doutrina? Paulo chegou a dizer em 1 Coríntios 7, versículo 10, o homem, marido, não se divorcie de sua mulher. A mulher não se separe do seu marido. Se separar, não te case de novo. Ou seja, vai ter que viver como uma mulher separada. E como que uma mulher hoje vai obedecer isso que Paulo estabeleceu, sendo que os pastores estão dando carta de divórcio à torta e à direita? Ainda tem igrejas, doutrinas de igreja que destrói lares, destrói casamentos, que põe mulheres e homens na parede para escolher suas falsas doutrinas do que o que está escrito aqui no Santo Evangelho de Paulo. Você acha que eu não sei disso? Quem voltará a isso? Eu estou dizendo. A mulher se vista com pudor, com decência. A mulher, em primeiro lugar, deveria ter vergonha de se expor ou de usar roupa e se apresentar como um striptease, sexo. Eu disse aqui, irmão Branco disse que quando ele estava lá nos Estados Unidos, acho que antes de 1940, já com rádio, a primeira música sem censura nos Estados Unidos dizia as mulheres para abaixarem as meias calças e mostrarem os seus joelhos. E depois disso, o que virou um striptease? Quando eu estou a pregar isso nesta hora, eu já estou a dizer para todos que Deus e Yehoshua não está dentro de igreja nenhuma. E por quê? Porque as igrejas se tornaram
mundanas. O mundo está dentro das igrejas. As igrejas estão mundanas, os pastores estão mundanos. E por último, agora os agnósticos, esses que nem creem em Deus, vieram para terminar todo o serviço. Que é o que? Levar o mundo religioso ao ateísmo. O que é isso? É a mesma coisa que os judeus fizeram com Yehoshua. Israel, Jerusalém, que não conhecia, Yehoshua fez. Ou seja, levou ele à crucificação. Ou seja, Yehoshua está sendo crucificado de novo. A sã doutrina nem mencionada é. Se for mencionar, por exemplo, 1 Coríntios 14, 34 ou 38, onde Paulo diz as mulheres estejam caladas nas congregações, nas assembleias, não dê a elas a palavra. E se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que o que eu escrevo é preceito do Senhor. Quem voltará a isso? Quem voltará à palavra de Deus? Martim Lutero disse, a palavra de Deus não é velha e nem moderna, é eterna. O que está escrito aí não foi só para o primeiro século, está valendo para hoje. Quem voltará? Mas eu vou ouvir de muita gente que o Brasil é do... Eles falam do Senhor Jesus, né? Brasil é do Senhor Jesus. Eu já disse que a letra J não existe no alfabeto hebraico. Ele tem 27 letras. O português tem 26 letras. Mas a letra J foi Jean Georgino Tricini, 1540, que mudou a fonética do I para se tornar ou virar o J. Os gregos já tinham transliterado erroneamente o nome que salva, né? De Yehoshua para Jesus. Jerônimo, por ordem do Papa de Roma, veio traduzir a Vulgata, ou seja, do grego para o latim, arrancou um O, ficou Jesus, e quando Georgino Tricino mudou a fonética, esse Jesus virou, a primeira letra, o I, virou J, virou Jesus. Mas agora é o tempo de pregarmos o verdadeiro som, fonética, do nome que salve. Qual é? Yehoshua. O tempo voltou. Mas eu escuto em todos os lugares. O Brasil é do Senhor Jesus. Eles dizem isso de ponta a ponta. Eu posso dizer aqui, com toda a clareza e firmeza, que o Brasil não pertence a Yehoshua, ou seja, essa política, essa religião. A terra, sim, o solo. Porque a terra é de Deus, o Salmo 24 diz isso. Mas a crença, as paixões que esse povo tem, não é a vontade de Deus. Ele precisa nascer de novo. Precisa se converter e voltar a Deus. Onde que um filho de Deus vai estar num bar bebendo, fumando? Onde que um filho de Deus, além de ter sua esposa, vai ter mulheres extras, amantes? Onde que um filho de Deus se sentará para ver uma novela que hoje já não ensina nem mais adultério, prostituição, está já no nível baixo, não é alto, baixo de sodomismo. Está tudo sodomizado. Novelas bíblicas como da Record, ou seja, claro que um filho de Deus que tem o Espírito de Deus nele recusará ver essa beijação, sensualidade de novelas bíblicas. Eu não vejo graça nenhuma, eu prefiro ler a Bíblia 1000 vezes. Conhecer os personagens da Bíblia pelo que está escrito aqui, sem esse enredo. Até porque eu creio, não vejo, mas sei que as novelas não vão na linha, em cima da linha do que está escrito na Bíblia. Nem os filmes vão. Nem os filmes italianos, filmes hollywoodianos, que fazem filme de Paulo, de Jesus, eles não vão em cima da risca. Quem conhece a Bíblia e já viu essas coisas, sabe que está tudo fora do lugar.
Então, já que o cinema não vai corrigir, televisão não vai se corrigir, política não vai se corrigir, igrejas não vai se corrigir, religiões não vão se corrigir, então que cada filho de Deus corrija a si mesmo. Volte para Deus você mesmo. Está tudo de mão dadas, né? Tudo misturado. Futebol, eu estou falando de futebol, estou falando de política, vou falar um pouquinho de religião, porque essas são as paixões maiores. É claro que há outras paixões maiores nesse país. É claro que há outras coisas que o brasileiro adora fazer, né? Mas eu estou colocando essas três aqui. Religião, no dia 26 de abril de 1500, quando as caravelas desembarcaram em Porto Seguro. E ali então desceu o Frei Henrique Coimbra, e é então a primeira missa realizada nesse país, lá acho que era a ilha de Vera Cruz, né? Depois Santa Cruz, hoje Porto Seguro, na Bahia. Então o Frei Henrique de Coimbra realizou a primeira missa, e então a Igreja Católica foi introduzida nesse país, vinda de Portugal. A Igreja Católica, você sabe, é o antigo Império Romano em outra forma, né? Porque houve a Roma Imperial dos Césares, essa acabou, mas ressurgiu em forma de Roma Papal. E o que ocorreu lá naquela missa do dia 26 de abril de 1500, né? O que ocorreu lá? Ou seja, esta terra estava se tornando terra do rei de Portugal, mas com aquela celebração daquela missa, ou seja, a alma do povo desse país, então, se tornaria, pertenceria à Igreja Católica Romana. Sim, os padres jesuítas tentaram catequizar os índios para trabalhar, mas índio gosta do mato, sabe viver no mato, e recusou depois.